Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Queridos, estamos hoje para conversar um pouquinho sobre o Natal. Natal que é uma data festiva, o nascimento de Jesus. Agora, de nada vale Jesus ter nascido lá em Belém se ele não nasceu hoje no seu e no meu coração. É importante que Jesus nasça nos nossos corações. Se assim o for, sabe, esse será o melhor Natal da história para cada um de nós. E o texto para a nossa meditação, para a gente poder compreender essa mensagem, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, a cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Continua o texto. Agora vai aparecer os anjos, os pastores que visitaram os anjos, os anjos que visitaram os pastores. Pronto. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitado em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícias celestiais, ou seja, vários anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele, o Senhor, quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, dizia os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitado em manjedoura. E, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração. Voltando, então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Queridos, aqui está. Esse é o nascimento. Agora, nós precisamos notar algumas coisas. Será que Jesus realmente nasceu no dia 25 de janeiro? Quando a gente observa esse texto, a gente começa a perceber que não é possível. Primeiro que em dezembro, nessa data, é um período em que há muito frio, uma região desértica, muito frio. E por conta desse frio, os pastores não tinham como ficar com as suas ovelhas no relento, não é possível. Então, segundo os estudiosos, o que é mais provável é que Jesus nasceu ali no finalzinho de outubro ou até o início de novembro, mas, segundo os estudiosos, possivelmente tenha sido em outubro a data que Jesus nasceu. Mas uma outra coisa que a gente pode notar é quando as pessoas se referem, por exemplo, da manjedoura, Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Agora, essa compreensão de manjedoura nós temos muito com relação ao Ocidente, com relação até à Europa, que foi quem escreveram a Bíblia, mas não é a visão de uma manjedoura que se tinha lá no Oriente. Uma manjedoura, geralmente, ela estava ligada ou fazia parte do proprietário. Por quê? Pensa aqui comigo. Os animais, eles representavam como se fosse um bem muito importante. Então as pessoas, elas construíam a sua casa, elas moravam em cima
no terraço, e ali embaixo ficava o local da manjedoura, onde os animais eram acolhidos, e tinha ali a manjedoura para que os animais se alimentassem. Maria e José, eles foram procurar um local com seus familiares. Por exemplo, o texto que aparece aqui, não havia local para ele na hospedaria. Hospedaria era considerado, por exemplo, o quarto que ficava para os hóspedes que chegava na casa do parente. Mas, possivelmente, por conta desse alistamento, desse recenseamento, já estava cheia a casa desse parente. E esse parente, talvez não considerava José e Maria assim de uma forma tão importante. E aí, José e Maria, então, quando foram, ficaram na casa destes parentes, só que na parte de baixo, onde ficavam também os animais, nessa estrebaria. E ali, então, foi nesse local, e aí o texto dá-nos a entender que José e Maria ficaram alguns dias, ficaram algum tempo, e foi nesse local que Jesus nasceu. Então Jesus nasceu dentro dessa situação, dessas condições. Era uma condição, ou seja, eles estavam dependentes, eles não tinham nada, dependia dos parentes. Estava ali dependente daquele ambiente ali, da manjedoura. E Jesus, de uma forma humilde, nasceu. Agora, queridos, sabe a boa notícia? Imagine, o anjo veio trazer essa notícia para os pastores. E os pastores ficaram encantados. Eles vieram e viram e verificaram essa veracidade que o anjo havia dito para eles. Agora, vamos pensar uma outra coisa. E os pastores saíram felizes, alegres, contentes, contando essa maravilha. Se Jesus também estivesse nascido numa manjedoura, como nós pensamos hoje, esses pastores foram maus. Por quê? Se eles viram Jesus com Maria e José, o seu pai, numa manjedoura, um ambiente inóspito, eles teriam sido muito maus se eles não houvessem convidado ou trazido ou levado Jesus e Maria e José para habitar no seu lar. Teria sido uma maldade muito grande desses pastores, quando eles não eram pessoas ruins, muito pelo contrário. Para que o anjo do Senhor viesse falar com eles, eles eram pessoas que tinham um coração contrito a Deus, eles amavam, e eles tinham exatamente levado Jesus e Maria e José para as suas casas. Percebe isso? Então José e Maria já estavam hospedados em uma casa de parentes, só que num local onde os animais também eram acolhidos. Então nós precisamos compreender essa verdade da palavra de Deus. Agora, o que importa aqui é que Jesus nasceu, e para os anjos, para os pastores, foi a mensagem mais importante. E sabe que texto interessante? O anjo diz, olha, paz na terra. Essa é a boa notícia, paz na terra entre os homens, a quem o Senhor quer bem. O Senhor quer bem a você e a mim, a todos nós. Jesus nasceu. Agora, de nada vale Jesus ter nascido lá naquela época se Jesus não nasceu hoje no seu coração e no meu coração. Então permita que Jesus nasça no seu coração hoje, para que ele dê significado, dê vida a mim e a você. Jesus quer nascer no seu coração e no meu hoje. Que Deus possa nascer no nosso coração, é o meu desejo, e vamos orar nesse instante. Querido Deus, nasça no nosso coração. Nós te agradecemos porque o Senhor nasceu e o Senhor é o nosso Salvador. Nós te oramos. Amém.